Queridos, eu quero orar pela igreja, eu quero orar por cada irmão que está presente, eu quero orar para que Deus possa ver a dureza do nosso coração, que Deus possa nos fazer novas criaturas. Não fará sentido entrarmos e sairmos da igreja da mesma forma. Não faz sentido nós ouvirmos e nós não tomarmos uma atitude. Às vezes nós queremos agir pela força do braço, da carne. Às vezes nós queremos agir pela força do ímpeto dos nossos impulsos. Mas a Bíblia diz que essa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E para vencermos, precisamos morrer. Reconhecermos a nossa falência moral. Reconhecermos a nossa falência espiritual. Enquanto você achar que é você que vai resolver seus problemas, os problemas vão continuar te atropelando, passando por cima de você como um trator. Mas se morrermos, se negarmos a nós mesmos, então a vida começará. E enquanto nós não reconhecermos isso, que o problema está em nós, que o problema está em mim, que o problema sou eu, vamos continuar culpando a serpente, vamos continuar transmitindo e transferindo aos outros aquilo que é nosso. E dita pedra culparemos Deus. Aí diremos a Deus: é o Senhor que me deu, foi o Senhor que me deste. Enquanto o orgulho, a presunção, enquanto nós nos mantivermos de pé, não haverá restauração. Você reconheça isso nesta manhã. Que você perceba isso nesta manhã. Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oremos. Pai, eu quero orar pela Tua igreja nesta manhã. Esta igreja, Senhor, que eu me incluo, porque sou também igreja do Senhor. E necessito tanto quanto os meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor haja de forma poderosa. Que o Senhor haja de forma extraordinária, milagrosa. Nos quebrantando e nos fazendo novas pessoas, criaturas. Ah, Deus, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o nosso irmão, o nosso próximo. A nossa luta não é, Senhor, contra, Senhor, as pessoas. A nossa luta, Senhor, é contra nós mesmos. Enquanto nós estivermos, Senhor, em rebelião para contigo, enquanto nós estivermos afastados de Ti, é impossível, Pai, nós vivemos perto de alguém. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e não nos deixe, Senhor amado, vivermos no engano, na mentira. Não nos deixe viver, Senhor, na ilusão, Pai. Não nos deixe, Senhor, flertar com o perigo, com a espada, com o inimigo. Ele veio para nos matar e destruir. E enquanto nós não percebermos, Senhor, que não pode haver associação entre luz e trevas, continuaremos, Pai, nas trevas. Nos ajuda, Senhor, a perceber, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, Deus. Não ganhe, vontade de admirar, ser rico em compaixão. Nos ajuda, Senhor, a perceber, Senhor, a Tua palavra, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós temos que viver algumas dessas verdades. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ofertar depois
de nós pregarmos, ok? Hoje eu não vou esquecer não, porque o assunto é exatamente sobre isso, ok? Sobre nós ofertarmos, sobre nós dizimarmos, sobre nós contribuirmos para que aqueles que estão carentes, em necessidades, possam ser socorridos. E também nós entendemos que é uma ordenança, faz parte do culto, né, as ofertas, os dízimos, ok? E hoje eu quero dar sequência à nossa série de exposição na carta de Paulo à igreja de Corinto, e nós chegamos no capítulo de número 16, é o último capítulo desta epístola, da primeira, né, carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Nós, depois de atravessarmos um grande, espetacular, né, capítulo que trata sobre a ressurreição, a base, o fundamento da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Porque se crermos que Cristo ressuscitou, então tudo em nossa vida muda, todas as perspectivas, toda a realidade, né, muda. E sem essa ressurreição, todo o nosso envolvimento com a fé não teria sentido, estaríamos mortos, fadados ao fracasso, e era para melhor nós comermos, bebermos, porque certamente vamos um dia morrer. Mas como Cristo ressuscitou, tudo se faz diferente. Como Cristo venceu a morte, então nós temos expectativas, nós temos vida para além desse tempo momentâneo que nós estamos inseridos aqui neste mundo. Então, queridos, porque Cristo ressuscitou, nós podemos crer no amanhã, né? O capítulo 15 trata sobre essa verdade, a verdade vitoriosa, a verdade gloriosa do nosso Deus, que é poderoso para tragar a morte pela vida, para aniquilar aquilo que era contrário a nós e pesava contra nós, o poder da lei, o poder do pecado, o poder da morte. Então, em Cristo hoje, desfrutamos dessa vitória, porque Ele venceu. Se nós estivermos nele, também iremos vencer. Então, depois de Paulo tratar de forma magistral, corrigindo aquela ideia que permeava e era um perigo de trazer, né, a igreja de Corinto para uma realidade fora de Deus, agora ele chega no capítulo 16. Neste último capítulo desta epístola, trazendo então esse ensinamento que nós precisamos atentar, ok? O ensinamento que está ligado, associado às ofertas, aos dízimos, à ajuda aos necessitados. Então nós vamos ver isso hoje, ok? Capítulo 16, versos de número 1 até o versículo de número 4 apenas. São 4 versículos, do capítulo 1 ao versículo de número 4. Eu queria ler com você esta epístola. Então, abra aí, quem ainda não fez, por favor, capítulo 4, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 1 até o versículo de número 4. Todos acharam? Diga amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando estiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Pai mais uma vez. Deus, essa é a tua palavra. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra que nos santifica. Essa palavra, Senhor, que nos transforma, que nos amolda, que nos, Senhor amado, nos conforma à tua vontade, ao teu querer, aos propósitos que o Senhor mesmo estabeleceu para nós, como igreja, povo do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor nos fale por meio desta palavra e nos ensine aquilo que Paulo aqui está transmitindo, as verdades, Pai, para as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Paulo está chegando à conclusão desta carta, e como nós vimos, esta carta é uma resposta às perguntas e aos questionamentos que a igreja certamente estava enfrentando. Problemas que foram trazidos ao conhecimento de Paulo, por aqueles irmãos que foram até ele, aqueles irmãos que trouxeram a Paulo também o que estava acontecendo, a realidade que estava acontecendo, os erros doutrinários, teológicos, que estava sendo uma prática que destoava daquilo que se esperava, como nascido de novo, como uma igreja santa, que deve refletir o caráter santo desse Deus santo. Paulo escreve essa carta para corrigir, e nesse mesmo corrigimento, nessa ação de corrigir, ele também responde perguntas levantadas. Tanto é que aqui é uma pergunta que Paulo está respondendo. Assim como no capítulo 8, sobre as coisas sacrificadas a ídolos, sobre casamento, aquelas coisas que eles questionaram a Paulo, e Paulo dá respostas à igreja por causa daquelas perguntas. Aqui no capítulo 16 também, nos primeiros versículos, é exatamente isso. Paulo, nós embora não saibamos a pergunta, nós estamos aqui trabalhando como eco, a função eco, a ideia de que você, pela resposta, você tenta entender qual foi a pergunta. E certamente eles estavam preocupados, como eles deveriam gerir e como eles deveriam administrar as ofertas. Principalmente as ofertas que estavam sendo destinadas à igreja de Jerusalém, que a essa altura estava enfrentando uma grande fome, um grande problema circunstancial financeiro. Havia muitas circunstâncias, principalmente nos primeiros séculos da igreja, que a igreja era desprovida de recursos, porque ela era uma igreja perseguida. Ela só se tornou a igreja do império por volta do ano 400. Até então, até ser oficializada como uma igreja protegida por Roma, a igreja sofria perseguições. Tanto é que muitas das cartas, das epístolas, são escritas para a igreja perseguida, para as igrejas que estão enfrentando problemas financeiros, problemas que estavam trazendo consequências danosas à sua própria sobrevivência. Então, certamente, nós percebemos aqui na resposta de Paulo a esta pergunta, que nós, como igreja, precisamos socorrer os necessitados, principalmente os domésticos da fé. É claro que nós não podemos nos fechar ao nosso círculo, não podemos nos fechar à nossa própria circunstância de igreja. É claro que nós precisamos também socorrer os de fora, mas se tiver que haver, se houver prioridade, priorizemos os da casa de Deus, os domésticos da fé. E Paulo está escrevendo para dizer exatamente isso. Quanto à coleta para os santos. Olha que interessante. Santos aqui não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não têm dificuldades reais, que não enfrentam problemas reais na vida. Não são aquelas pessoas que são beatificadas, não são aquelas pessoas que são canonizadas. Você sabe, e Paulo trata essa igreja como uma igreja santa, lembra? Se você for comigo lá no capítulo de número 1, Paulo fala que essa igreja, a igreja de Corinto, é uma igreja santa. Olha o que diz lá, versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 2, depois ele se apresentar, ele diz assim, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, conforme os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. O que quer dizer ser santo? A ideia é a raiz de separados, aqueles que já professam a fé no Senhor. Então pode estar dizendo, olha, vocês precisam, em relação a essas ofertas aos santos, ele então vai dar aqui diretrizes como é que devem ser realizadas, como é que elas devem ser administradas.
Mas nós já podemos perceber algo que soa estranho àquela mentalidade ou a mentalidade que permeia a nossa realidade nos dias de hoje em relação a crente. Porque pode estar escrevendo em relação às ofertas destinadas aos crentes. Crentes no sentido de serem cristãos verdadeiros, pessoas fiéis, santas. Pode estar dizendo que nós deveríamos estar socorrendo os santos. Mas a mentalidade predominante hoje no meio do povo de Deus é que quando nós somos uma pessoa cheia de Deus, cheia de santidade, cheia da glória de Deus, o que nós fazemos é prosperar financeiramente, não é isso? Seja santo, seja um homem de Deus, de oração, um intercessor, seja alguém que busca, seja alguém que tem de fé, então você vai ser próspero financeiramente. Mas isso não é bíblico. E parece que santo também passa por necessidades. Não é isso que pode estar dizendo? A oferta que vocês vão separar, a oferta que vocês vão levantar é para os ímpios, é para o mundo, é para aqueles que estão longe ou fora do centro da vontade de Deus, para as suas vidas? Não, é para os santos, é para os cristãos. Em outras palavras, irmão, essa ideia de fé, caminha, sinônimo de riqueza, é ilusória. Isso dito não quer dizer que nós não possamos prosperar em obediência a Deus. Mas não é uma garantia, não é uma certeza. Dito aquilo que Paulo está falando aqui. Uma igreja separada aos santos, aos irmãos fiéis, aos domésticos da fé. Então nós podemos perceber, irmão, que nesse mundo nós podemos sim passar por circunstâncias contrárias, financeiramente falando. Nós podemos sim precisar ser socorridos por irmãos fiéis, por aqueles que são mais abastados financeiramente do que nós. É claro que isso não deve ser restringido à igreja. É claro que nós precisamos fazer valer aquilo que Tiago nos ensina: socorrer viúvas, os órfãos, os necessitados em suas necessidades. Mas se tivermos que priorizar, priorize os domésticos da fé. Então essa ideia de ser fiel a Deus, para que então Deus me faça prosperar, não é algo tão direto como as pessoas acham que é. É claro que Deus pode nos fazer prosperar, ser assim, desejar. Mas passarmos por necessidades, aflições, não é sinônimo de rebeldia, não é sinônimo de desobediência, não é sinônimo de não sermos cristãos fiéis. Passarmos por necessidades, termos apertos financeiros, é uma realidade que todo mundo enfrenta. É uma realidade que eu e você podemos enfrentar. Mas a igreja de Corinto era uma igreja rica, próspera. E Paulo está dizendo: olha, assim como eu tenho ordenado às igrejas da Galácia. Olha que interessante. Somente um homem, como o apóstolo Paulo e os apóstolos que foram designados por Deus, podem trazer uma verdade que é diretriz para toda a igreja de forma universal. Interessante que Paulo vai dizer que ele ordenou a igreja da Galácia. E não existe nenhuma outra autoridade, principalmente nos nossos dias, que pode ordenar sobre todas as igrejas. É claro que os pastores locais têm autonomia de ensinar a palavra, de corrigir, de repreender, de exortar, de ensinar, de exigir. Mas nós não podemos, irmão, ultrapassar as barreiras. Como se tivesse alguém por sobre que ordena e dá ordem a uma forma geral a todo mundo nos dias de hoje. Os que estão nessa posição já morreram. Mas nós continuamos debaixo. Se você quer um guarda-chuva para ficar debaixo, né? Tem aqui a palavra de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Cristo. Porque foram a esses homens que Deus deu a autoridade para que eles governem toda a igreja universal.
Não a Universal do Edir Macedo, mas a ideia da igreja que está espalhada por todos os cantos da terra, do mundo. Somente esses homens que viram o Senhor ressuscitado dentre os mortos devem, de fato, os apóstolos separados por Deus, designados por Deus, para então falar como Paulo ordenou aqui. Eu ordenei aquela igreja e ensino a vocês também. Vocês devem se tornar participantes daqueles que os precederam na fé. Porque a oferta que está sendo aqui dirigida é a igreja de Jerusalém, é os judeus, que está passando por necessidades. E é interessante, eu ouvi isso, eu acho que vale a pena nós pensarmos um pouco. Os judeus foi aquele povo, e é aquele povo que Deus separou dentre todos os povos para ser luz aos gentios. E eles agora estão passando por necessidades. E Paulo está dizendo, olha, se deles provém, como Jesus disse, né, a samaritana, você não sabe do que você faz, porque a salvação vem desse povo mesmo, dos judeus. Então, se nós somos participantes do reino espiritual, somos herdeiros dessa promessa que foi feita primeiramente a eles, então, Paulo está dizendo, vocês devem agora, os gentios também participarem daquilo que é, né, uma urgência para com eles. Eles estão em necessidades financeiras. Então, nós que herdamos as riquezas espirituais, devemos também participar, né, socorrendo-os nas suas necessidades financeiras, materiais. Parece que Paulo está dizendo exatamente isso, por isso que ele tem esta, né, prerrogativa de ordenar. E a igreja deveria seguir esta. Então, pastor, nós precisamos procurar um judeu e dar a eles riquezas? Não, não é isso. Você deve lembrar que o povo judeu, apenas o remanescente fiel é que Deus tem com eles a aliança, ou manteve a aliança. E nós entendemos hoje que a igreja é esse povo que Deus fez uma aliança. Então nós precisamos sim socorrer a igreja em suas necessidades. E nós precisamos pensar como nós temos administrado os nossos recursos financeiros. Porque Paulo vai dizer o seguinte, no primeiro dia da semana, aqui, meu irmão, tem um ensinamento para nós. A igreja de Cristo se reunia todo o domingo, primeiro dia da semana. A igreja se reunia nesse exato dia, no dia que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Muitas vezes nós somos acusados de não guardarmos, né, o sétimo mandamento, não, o quarto mandamento, melhor dizendo, que é guardarmos o sábado. Mas a igreja primitiva, os apóstolos, a igreja de Cristo Jesus, ela adotou esse princípio no primeiro dia da ressurreição. E Paulo vai dizer que aquilo que o quarto mandamento, representado pelo sétimo dia, guardando o sétimo dia, era sombra. E apontava para algo maior. Então nós guardamos sim o quarto mandamento, no sentido de separamos um dia dedicado ao Senhor, para então, juntamente com a igreja, louvá-lo, agradecê-lo, honrá-lo, exercer misericórdia. E esse dia, comumente, é o dia de domingo. Por isso é que nós nos reunimos aos domingos. Por isso é que nós nos reunimos para celebrar o Senhor nesse dia. Embora um dia nós nos apegamos como se fosse algo religioso, religiosidade sem sentido, mas é uma forma de nós reconhecermos primeiro que Jesus ressuscitou nesse dia, que esse dia de fato é o dia do Senhor. E Paulo vai dizer exatamente isso. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. O momento da oferta não vai pegar ninguém de surpresa. É oferta, ai meu Deus, é oferta. Agora, deixa eu ver aqui, né? Aquelas moedinhas, né? Deixa eu ver aqui aquela cédula, né? Dobradinha. Não. Parece que isso deveria ser algo pensado, preparado, dedicado, de antemão. E nós, às vezes,
achamos que a oferta do dízimo é uma coisa que é um apêndice, né? Às vezes é apenas é algo. Não, a oferta faz parte do culto. Principalmente entendendo para que serve a oferta. Qual é o propósito dela existir. Então, olha o que Paulo está dizendo. No primeiro dia da semana, vocês se reúnem. Cada um de vocês põe em parte em casa. Já deve ser algo planejado, preparado, separado, conscientemente para ser oferecido e ofertado. E às vezes nós ficamos presos à ideia, né? É 10%, é 15%, é 5%. Ai, qual é a métrica da nossa oferta a Deus? No Novo Testamento você realmente não vai encontrar uma métrica que diz, olha, é 5%, é 10%, é 50%, é 100%. Não existe. Mas existe a ideia de proporcionalidade. Achei a palavra. Busquei aqui na minha cadeira, que está ficando velho. Existe a ideia de... No Novo Testamento existe a ideia de proporcionalidade. É proporcional àquilo que você ganha. É proporcional àquilo que você tem. De acordo com a sua prosperidade. É a ideia de que quem tem mais, oferta mais. Quem tem menos, oferta menos. Mas todo mundo oferta. E é um princípio que diz que se nós não formos fiéis no mínimo, é muito que nós não vamos ser mesmo. E às vezes nós estamos fazendo um trato com Deus. Senhor, se o Senhor me der aquela proporção, aquela riqueza, aquela fortuna, então eu vou me dedicar à obra, então eu vou socorrer, então eu vou ajudar, então o Senhor me dizimista fiel. Aí Deus só fica olhando e dando risada na nossa cara. Ah, tá. Se com esse aí, meu filho, você já se perde, imagine com muito. Se com esse daí, meu irmão, você já vive longe de mim, imagine se eu te der recursos. Queridos, Paulo diz que a oferta tem que ser proporcional. Mas às vezes, né, essa ideia de proporcionalidade fica muito ambígua, né? Fica muito aberta. Proporcional, quanto que é proporcional, pastor? Quanto que é proporcional? Eu ganho 10 mil. 100 mil é proporcional? Sim ou não, irmão? O que você acha? 100 mil, eu ganho 100 mil e dou 100 reais. É proporcional? Não é verdade? Mas para alguns pode ser. Quanto que é o proporcional? Às vezes a gente não sabe, né? Então, muitos vão dizer o seguinte, olha, na Bíblia existe alguma métrica? Existe alguma regra? Existe algum número especificado? Biblicamente falando, existe. No Antigo Testamento, no Novo não tem, existe a proporcionalidade, mas eu não sei quanto que é a proporcionalidade. Às vezes eu posso ser avarento demais. E a proporcionalidade ser baixa demais. Embora deveria ser, né, algo... meu Deus, a avareza não é de Deus. O avarento, a Bíblia vai dizer que não entrará no reino dos céus. Então, para que nós não caímos nesse pecado, talvez adotarmos o princípio que no Antigo Testamento já foi estabelecido, ajuda-nos a perceber que é dali para frente. Que é dali para frente, não dali para trás. Talvez ajuda-nos nisso. É claro que talvez, para muitos, até os 10% pesa. Mas lembre-se que às vezes a oferta não tem nada a ver com a quantidade. Vocês lembram daquela viúva que ofertou as únicas 2 dracmas? A menor proporção das moedas correntes da época. E Jesus disse que aquela mulher ofertou mais do que todos os outros, porque os outros davam daquilo que lhes sobrava e ela deu tudo. É claro que Deus não deseja que nós tenhamos tudo, esquece. Eu não estou pregando aqui, meu irmão, para que você, né, entregue tudo e morra de fome. Não é isso. Essa não é a ideia. É a ideia, meu irmão, daquilo que está no seu coração. É a ideia, meu irmão, daquilo que está enraizado. Quem é o Senhor da sua vida?
Será que é o dinheiro que te domina? Será que é, meu irmão, o mamão que te domina? Será, meu irmão, que é a avareza que te domina? Será que é, meu irmão, sabe, o orgulho e o desejo pela riqueza que te domina? Nós não podemos servir a dois senhores. A gente vai acabar desagradando, aborrecendo alguém. Mas Paulo vai dizer: deem conforme a sua prosperidade. Deem proporcionalmente aquilo que você tem ganho. Se você quiser uma métrica bíblica de quanto que é isso, pode adotar os 10%. Mas não como regra, obrigatoriedade. De fato, não existe dízimo para nós no Novo Testamento. Mas existe a ideia de proporcionalidade. Existe a ideia de socorrermos os necessitados. Existe a ideia de nós ampararmos aqueles que estão em aflição. E Paulo está escrevendo essa igreja dizendo exatamente isso. Vão juntando, olha que interessante, vão juntando, para que quando vocês ofertarem, façam isso de uma única vez. E parece que Paulo não queria perder tempo no dia em que ele se encontrasse com aquela igreja. É como se Paulo dissesse: olha, o tempo é muito precioso e eu quero gastar tempo não tratando de coisas financeiras. Eu quero fazer uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, eu quero pregar a palavra de Cristo, eu quero corrigir os problemas que você tem enfrentado. E às vezes é estranho, porque existe igrejas por aí que a única coisa que elas falam é sobre dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. A pregação, do começo ao fim, os projetos, os programas, sabe, as campanhas, tudo é em torno da prosperidade. É riqueza, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Paulo dizendo: olha, isso é importante, deve ser parte do culto, vocês precisam ser participante, mas quando eu chego com vocês, eu nem vou perder tempo com isso. Façam isso antecipadamente. Antecipadamente. Para que quando chegar aí, já esteja tudo preparado. Tudo pronto. E aqui tem um princípio para nós. Principalmente daqueles que administram, os pastores que administram, as igrejas. Paulo vai dizer o seguinte, versículo número 3. Quando eu estiver chegando, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Parece que Paulo não quer se envolver diretamente com as ofertas, mas ele vai instruir, escrever cartas para aqueles que estão em posição de administradores desses recursos, para que esses irmãos então levem esses recursos a quem é de direito, aqueles que estão em necessidades. Isso é um bom princípio, meu irmão, principalmente para pastores. Hoje, infelizmente, muitos pastores têm sido taxados, porque eles se envolvem com coisas que talvez deveriam outros na igreja se envolver, para que desassociasse por completo essa mancha que permeia a nossa reputação. Pastores são todos ladrões, eles querem apenas dinheiro e enriquecer de forma ilícita. E Paulo está dizendo: olha, eu não quero nem me envolver com isso. Vocês separem de antemão. Quando eu for, eu vou escrever cartas à igreja, vou falando a respeito dessas ofertas, para que elas servem, qual é o objetivo. Mas vai haver administradores, pessoas separadas dentro de vocês. E é esses que vão conduzir essas coisas. É eles que vão levar essas coisas. É eles que já estão administrando. Eu não vou me envolver, eles vão continuar. Eu vou apenas recomendá-los. Mas, como vai dizer, e se for necessário? E se vocês acharem que eu devo ir, então eles vão comigo. Aí Paulo inverte, Porque se ele for, então ele estará encabeçando, não o dinheiro, mas a caravana.
Essa é a ideia. Então nós podemos aprender aqui, queridos, algumas coisas, e eu quero concluir. Oferta, dízimo, faz parte do nosso convívio como cristãos. Eu e você fomos chamados não apenas para ser ouvintes, mas sermos, sobretudo, participantes. Lembrando que as ofertas, os dízimos, têm um propósito divino: socorrer os necessitados. É claro que com isso eu não estou dizendo que pastores, aqueles que se dedicam, principalmente de forma integral, não possam receber salário, honorários. A Bíblia vai dizer que aqueles que se dedicam à palavra, se fazem o serviço bem feito, eles são até dignos de duplo honorários, duplos salários. Aqueles que se dedicam, aqueles que são bons naquilo que fazem, como pastores, como pregadores. Então o problema não é receber salário. O problema é quando todo o dinheiro é destinado, é administrado por eles mesmos, sem prestar contas, sem saber o que está acontecendo. A igreja não tem nenhum tipo de acesso. E principalmente, meu irmão, essas igrejas que são mega, sabe, essas megas igrejas, que tudo gira em torno do dinheiro. O que menos as pessoas sabem é para onde aquele dinheiro está indo. E quando questionado é porque eles estão chamando de ladrão. Mas nós precisamos ter clareza com os recursos da igreja, porque ela não pertence a nós. Então, queridos, pode estar dizendo, olha, separa, façam, juntem, dizimem, ofertem. De que forma? De forma proporcional, de acordo com a sua prosperidade. Quem tem muito, dê muito. Quem tem pouco, dê pouco. Mas todos devem participar. Paulo está dizendo que isso, embora é uma parte necessária, uma parte importante, não deve ser a mais importante de um culto. Embora hoje nós estamos pregando sobre isso, porque é a exposição da palavra de Deus, porque isso é o que a Bíblia está ensinando. Mas as nossas agendas, a nossa população deve girar em torno de dinheiro. Esse não é o foco da fé. E quem, meu irmão, procura enriquecer por meio destas coisas, Paulo está dizendo que isso é um grande perigo. Olha o que diz lá Paulo, escrevendo Timóteo, que nós vamos encerrar. Capítulo de número 6. Capítulo de número 6 da Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Queridos, olha aqui, eu disse aos irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. A nossa vida não pode girar em torno da riqueza, do anseio, do desejo de ficar rico. Porque se é isso que nos domina, isso vai nos escravizar. Se isso é o que nos controla, isso vai, meu irmão, nos destruir. Olha o que a Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em grandes ou em muitas tentações, caem em tentação e ciladas, em muita concupiscência, insensatas e preciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o desejo controlado pela riqueza, é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se tornaram atormentadores com muitas dores, ou a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E a pergunta que eu te faço é: onde está o teu coração, meu irmão? Onde está o teu coração? Qual é o objetivo de você ofertar em cima? Porque nós podemos estar fazendo a coisa certa por motivos errados. Nós podemos estar fazendo a coisa certa com motivação errada, e isso se torna errado.
Então, nesta manhã, eu quero te dizer: põe o teu coração em Deus e espera com paciência dele. Ele sabe as tuas necessidades antes mesmo de você tê-la. Ele sabe que você precisa comer, sabe que você precisa beber, sabe que você precisa vestir. Ele sabe disso. E antevendo esta verdade, esta realidade, ele disse: busque primeiramente o reino de Deus. E essas coisas, comer, beber e vestir, essas coisas que são necessárias, não luxo, não caprichos, mas as coisas necessárias, ele há de nos acrescentar. E não vai deixar faltar. Ah, pastor, mas tem faltado. Tem faltado? É porque talvez você não tenha vivido como igreja. Né? Os santos também sofrem. Os santos também, passam por necessidades. Mas a igreja de Cristo, enriquecida, abençoada, ela então suprirá quando a falta chegar. E se você não tem sido suprido, talvez é porque você não tem sido igreja. Porque talvez você, meu irmão, tenha vivido longe da igreja. Eu sei que em partes a igreja também tem falhado. Talvez tenha se preocupado tanto com coisas insignificantes, materiais, e tenha deixado de socorrer exatamente aqueles que a oferta e o dízimo deveriam estar socorrendo e ajudando. Mas que Deus nos ajude como igreja a perceber essas coisas e a vivermos nesta dimensão. Não é feio, meu irmão, passar por necessidades. Não é feio. Não é falta de fé. É a dura realidade desse mundo caído. Mas lembre-se, o Senhor sempre há de nos sustentar, sempre há de nos amparar. Que a igreja de Cristo foi colocada aí para isso, para ser luz, para ser sal. Que Deus nos ajude a perceber isso para a glória do nome dele, em nome de Cristo. Amém. Nós vamos orar, depois nós vamos ofertar. Queridos, Pai, nós te damos graças por esta verdade. Nos ajuda, Senhor, a perceber os nossos erros. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar o nosso coração no lugar certo. Ajuda-nos, ó Pai, a percebermos, ó Pai, que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós ajudemos e socorramos uns aos outros em suas necessidades. Ah, Senhor, o dinheiro não é para enriquecimento, Pai, estrutural. Não é, Senhor, simplesmente para fazermos belos templos, catedrais enormes. Porque tudo isso passa. Tudo isso, Senhor, vai se tornar ruína. Mas que nós edifiquemos vidas, socorramos, Pai, vidas. O verdadeiro templo do Espírito. Deus nos ajuda, Senhor, a percebermos essas verdades para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.